Nós vamos então nesse momento, respirando bem profundamente, sentindo a presença dos guardiões amigos, formando uma proteção intensa e luminosa, com muitas tochas, com muitas espirais. E nesse instante, nós vamos buscando essa energia de luz, de paz, de fortalecimento e de harmonia, a fortalecer a cada um de nós. Nós vamos assim mentalizando essa sintonia a se expandir e nos unir ao Ruiz, ao Eliamar, Maria Amélia, Cíntia, Cássio, e a toda espiritualidade amiga, que nesse instante nos leva ao Hospital Santa Cruz, onde vamos nos colocando à disposição amiga de entrelaçarmos as nossas auras a todos os espíritos que estudam juntamente conosco, expandindo os nossos sentimentos, o nosso cardíaco, expandindo a nossa consciência, para que assim possamos mentalizarmos toda essa luz, todo esse amparo, todo esse fortalecimento. Muita luz, muito amparo, muito equilíbrio. Que seja uma tarde de fraternidade, harmonia e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Você está em uma condição de vida maravilhosa para iniciar esse aprendizado. Embora fale como se a vida não fosse mais conceder a você o direito de casar, ter filhos, ou melhor ainda, ser feliz com você mesmo, que é o mais importante, tão nova de idade e tão velha na forma de pensar. Vou mudar isso a partir de hoje. Não quero mais essa vida de mendiga afetiva e nem essa velhice na alma. Comece essa mudança por sua mãe. Sua parte carente se nutre do comportamento dela. Ela não é a causa, ela não é causa de sua carência, mas a sustenta com a sua permissão. Dá para compreender isso? As pessoas não são a causa da nossa carência. Eu até marquei isso aqui, porque eu achava que era isso que você está falando aí, que a pessoa que era, por vários motivos, ela que causava carência na gente. Mas não é, né? Não, não é. Não é a pessoa que está ao nosso redor, não, ó. Começa essa mudança por sua mãe, sua parte carente se nutre, você é carente. Você é carente por quê? Porque você tem algum sentimento que te traz isso. Nutre esse comportamento em você. Ela não é a causa da sua carência, mas a sustenta com a sua permissão. É aquilo que a gente fala, a gente terceiriza muito para o outro, mas a carência não é a culpa do outro. A culpa é nossa. E geralmente a culpa do carente qual é? É ser imaturo, não querer crescer, é se continuar na infantilidade. Esse é o problema do carente. É Eu aquela coisa pensava que assim, eu não... Oi, Leda. não, eu achava que a pessoa que produzia, entendeu? Que tornava a gente carente, dá para entender assim? Então, por que a gente achava que o outro torna a gente carente? Por pôr a culpa no outro. Sim. Porque a gente não quer achar aquilo que nos torna carente. Por que a gente é carente? Busca o porquê da carência. O que me faz carente? Uma pessoa carente, o que ela faz? Sentir falta de afeto, E aí, o que ela faz? procura afeto nos outros. E aí fica nessa mendigância, então todo mundo para, todo mundo vai fazer,
todo mundo vai parar a vida para fazer, eu vou ajudar, eu vou fazer assim. Então, o que ela tem? Ela sempre tem um mundo ao redor dela. É. Olha aquilo que Com ela esse fala. sentimento, ela se sente acolhida, né? E aí todo mundo fala assim, nossa, né? Ela precisa tanto de ajuda, ela é a coitadinha. Ela não tem nada de coitadinha, ela tem muito de manipuladora. Porque ela segura todo mundo ali, quer que seja tudo feito ao seu redor, mas e aí? Se não sai ao seu redor, ela fica brava. Se não sai do É assim jeito ou não dela, é? ela fica brava. É assim ou não é? É assim mesmo. Tá certo. E aí que ela fala, né? A sua mãe só nutre esse comportamento em você. É. Todo mundo querendo colocar a mãe a culpa na A mãe, culpa na né? mãe É que nem como diz o meu psicanalista. Joga a mãe do trem. A mãe não tem nada a ver com isso. Joga ela lá e toca a sua vida. outro dia você E que falou muita gente isso. interpreta jogar a mãe do trem no sentido assim, a minha mãe, não, desgrude da sua mãe e assuma a sua posição. Solta. Solta. Como a sua mãe tem que soltar da mãe dela. Não adianta, eu sou assim por causa da minha mãe. É assim, os fios é assim. Vai cortando, não tem essa. Eu sou assim por causa da minha mãe. Não, você é assim porque você quer. Porque ficou bom. Né? Farei isso, vou vencer essa minha personalidade imatura, romper com essa minha parte solitária e necessitada de afeto. Aliás, dentro de mim há uma sede por estar comigo mesma. Eu nunca desejei tanto a solidão como agora. Estou extremamente antissocial. Será que é um sinal de minha mudança? Pode ser o caminho do retorno, Hilda. Quando sentimos a necessidade de nos aproximarmos mais de nós, ficamos com certa dose de conduta antissocial, pelo menos por um tempo, até amadurecer a noção sobre o que queremos da vida e como atingir isso. Embora, na maioria das vezes, temos um domínio interior que detesta solidão. Quero olhar meu demônio interior e dizer a ele: quem manda agora sou eu. O carente é alguém com muito medo de ser sempre rejeitado e de ficar só. Para suprir esse medo, ele deixa de ser criterioso a respeito dos seus relacionamentos. O caminho do retorno para algumas pessoas inclui essa pequena e moderada dose de conduta antissocial no sentido de reclusão e deseletividade. O que deu para entender aqui, o carente é amigo de todo mundo. Todo mundo é amigo. E aí depois que ele vai amadurecendo, ele vai vendo que não é tão amigo. Ele vai vendo aquilo que é bom, porque não existe isso. Tem pessoas, ninguém vai conseguir ser amigo de todo mundo na Terra, porque são pensamentos diferentes. E você só vai ter essa seletividade se você parar para pensar naquilo que você é. Se você não pensa, você vai continuar. O que me intriga é pensar que, se a origem da carência tem relação com o egoísmo, não será egoísmo fazer uma escolha focada nesses meus desejos novos? Existe uma enorme diferença entre egoísmo e auto-amor. O carente é alguém que não amadureceu emocionalmente, que se sente vazio e só pensa em preencher seu vazio através de outra pessoa, responsabilizando o outro quando ele não consegue. Ele pensa em si e não consegue se sentir. Quer ser cuidado e não se cuidar, e está sempre esperando receber. O egoísta se afoga em expectativas.
Então, todo carente é egoísta, Sim, porque quer tudo para ele, sempre tudo para ele. sim. Uhum. Roda tudo ali, É, né? E aí onde que a gente para pensar o porquê que eu tenho essa marca desse egoísmo, né? O porquê que eu quero tudo para mim. Vem dessa vida, vem das outras vidas, aí onde que eu tenho que buscar. Porque o egoísmo, quando a gente está na fase do egoísmo, a gente não está no auto-amor. A gente não está... Como que é uma pessoa egoísta? é que nem uma criança, né? Uma criança que quer tudo para ela, não divide nada com ninguém, se irrita se alguém pega alguma coisa dela. Sim. Nem toda criança é assim, né? Tem muita É, criança que nem dá um toda baile criança. em Não, mas eu adulto. peguei aquelas bem birrentas mesmo, né? Então, Aquelas porque de. tem muita criança que dá um baile no adulto, né? Mas tá tudo certo. Mas é isso aí. E aí você pergunta. É as perguntas que cada um tem que fazer para si. Por que que é assim? Por que que tem que ser tudo do meu jeito? O que que acontece? E aí você assim, desde quando que eu sou assim? E vai voltando no tempo, até descobrir o porquê que você é assim. Entendi. Quem ama, ao contrário, tem amor suficiente, inclusive para si mesmo, a fim de saber escolher e aplicar aquela lista que acabei de apresentar. Autoamor é a solução de carência afetiva. Quem aprende a se amar percebe que o movimento do amor para os outros e para a vida são inevitáveis. Complementa o processo de alegria, compartilhamento social e saúde mental. Procure alguém para agregar valores, experiências e momentos felizes, mas não depende disso para ser feliz. Tem expectativas e as dosa com equilíbrio a ponto de, se necessário for, abrir mão delas sem responsabilizar ninguém, a não ser a si mesmo. Ó, já conviveram com pessoas que quando sai alguma coisa errado, ele vai buscar quem é o culpado? Ou então ele já Muito, grita, eu não tenho culpa. muito. Sempre, sempre a culpa é do outro. Nunca é da Então, pessoa. esse é um egoísta. Ele não ama. Porque, primeiro, o erro faz parte da convivência. Seja ele o que for. Ah, quebrou o negócio, não deu certo, errou o caminho. Tudo tem uma explicação, tudo tem um aprendizado e a gente pode refazer. Né? O Sérgio sempre me ensina assim: se você se perder, volta no mesmo quarteirão que você vai se achar. Aí você fala assim: não, é um erro. Não, você está no aprendizado, está tudo certo. Quem nunca fez? Agora, se você começa a se autoflagelar e principalmente tentar flagelar o outro, aí é onde está o egoísmo. A culpa é sua. Olha lá, a gente aponta, ó, a culpa é sua. Não, Isso está você acontecendo está por do tua outro. causa. Uhum. Então, e essas acusações são pessoas egoístas. Egoístas. São. São pessoas É. egoístas que muitas e muitas vezes não conseguem se enxergar nesse egoísmo. Vestem aquela máscara que tá tudo certo. E não. A pessoa, quando se ama, tem esse auto-amor, tá tudo certo. Vamos lá, vamos refazer, vamos fazer juntos, É. vamos aprender. Tem esse amor, tem essa paciência, tem essa serenidade. A senhora coloca as ideias de uma forma tão clara e fácil de entender. Eu mesma, por várias vezes, fui recomendada por pessoas lá do centro que frequentava a realizar sempre em favor do próximo e esquecer de mim.
a não me preocupar comigo mesma. Ensinaram-me que ocupar-me comigo mesma seria personalismo. Lá os dirigentes consideram muito amor a si mesmo como vaidade. Uma vez, quando um trabalhador leu uma bela mensagem sobre o assunto, foi repreendido severamente por um deles, pedindo vigilância nas ideias. Então, é uma confusão muito grande que se faz do auto-amor e do egoísmo. Se amar é se aceitar, mas eu não preciso colocar as minhas qualidades para o outro. Porque dentro do auto-amor está a humildade. Tá? Mas, para muitas vezes, para o egoísta, trabalhar para o outro vai ser a forma de despertá-lo. Porque talvez ele desperte olhando a dor do outro. Talvez. Talvez. Né? Talvez aquilo que acontece com o outro seja uma Toque o maneira coração dele, né? Toque, né? Ele, né? Ele E começa a aí ele perceber começa a parar de rodar só em volta do seu umbigo e ver que existe algo a mais. Talvez. Às vezes vai continuar a mesma coisa. Entendi. Com todo carinho e respeito, não estou aqui para julgar ninguém. Mas isso pode ser doença psíquica e grave. Quando se tem um dirigente assim, deve-se respeitar as concepções dele, mas zelar pela nossa. A relação com uma pessoa que pensa dessa forma, em muitos casos, pode adoecer todo um grupo, dependendo da sua influência. Então, a Sandra quer dizer que a forma como esse dirigente falava em relação ao que não poderia ser colocado, talvez a doença fosse dele e não daquele que era egoísta. Não que o egoísta não tivesse, mas a gente não pode ficar condenando ninguém, entendeu? Entendi. Então, todo mundo animado hoje. Verinha, vamos, abre o microfone e vamos lá, vamos falar. Está todo mundo quieto hoje. É verdade. Eu me pergunto se já não estamos doentes. Por mim, posso responder que sim. Só não sei como avaliar a influência desse grupo em meu processo pessoal. É simples, basta avaliar se você se sente culpada por pensar que esse dirigente está equivocado. Afinal de contas, a cultura da comunidade espírita prega que ele é um escolhido, ou seja, está em melhores condições que os outros. Se isso acontece com você, cuide-se e tenha respeito com esse tipo de doença que já contaminou uma expressiva parcela dos espíritas. E aí onde que vem muito interessante. Kardec nunca se colocou como máximo. Ele sempre falou que ele só tinha codificado. Ele trouxe a codificação, mas que era necessário estudar. Ele não se colocou como o maioral. É um grande susto quando nos grupos a gente vai nomeando as pessoas. Olha, aquela dali é uma médium, aquele médium ali é excelente, só fico com ele. É aí onde a gente se perde. Por quê? A gente vai bater no ego, a gente vai bater no ego. Tá? A gente vai bater no ego porque a gente é imperfeito. Sim. Só que tem um grande problema. A gente está deixando de fazer a nossa principal tarefa, a gente está no terceirizando. Ah, a culpa é dele, mas eu estou inflamando. Mas o principal, eu estou deixando de estudar. Porque Kardec Porque você está falou, entregando para o outro. você está pegando do outro. Você tem que aprender todos nós, a estudarmos. A doutrina é evolutiva, evolui diariamente. Aprender a estudar, aprender a raciocinar, aprender a fazer. A se perceber, a se entender.
Não adianta vir a coisa pronta, a prova pronta, né? Não, não vai servir para Não, mim. não. Então, assim, na hora que um dirigente fala isso, e que nem a Sandra fala assim, ó, esse é o grande mal dos espíritas, e é verdade, porque um fala e todo mundo cala. Não, não concordo. Concordo inteiro, por uma parte, tenho outra, Outra visão, outro sentimento. outra visão. E por quê? Porque eu sou diferente. Eu sou diferente como todo mundo que está aqui é diferente. E eu não vejo dessa forma. Só que ninguém fala. Ninguém fala. Se cria deuses sem existir deuses. E é isso que a gente fala, a gente tem que ter muitos pés no chão. E lembrar assim, todo mundo fala de Kardec. A gente tem que falar de Kardec, mas lembrar as coisas importantes que ele falou. E ele sempre falou, arregaça as mangas e vai para o estudo. Você tem dúvida, vai para o estudo. Vai você estudar, vai você, sabe, buscar. Tirar suas Se conclusões, debruça. né? Tirar suas conclusões, pesquisar, pensar, poder conversar, trocar uma ideia. Agora, quando você quer tudo mastigado, você assume isso. Você vai ter a opinião do outro. Você vai vivenciar a vida do outro. Você está assumindo a vida do outro. Pode concordar, né? A gente pode concordar. Nem sempre a gente concorda, mas é uma, A gente é não uma coisa de concorda no concordar 100%, e Leda. desconcordar. Hã? A gente Diga? não concorda no 100%, não. Não, no 100% Não. não. Eu falei que a gente pode algumas coisas. Mas a gente não concorda no 100%. A gente sempre vai naquela coisa, aquilo que todo mundo fala, né? A discordância de uma maneira inteligente, onde a gente vai buscando o trabalho, faz crescer. Não é uma ideia. Ontem vocês tiveram a prova. Ontem eu cheguei e falei, ó, Maria José, até onde? Por quê? Não, vai até aqui. Ok. É assim que se trabalha. Você tem que ter essa flexibilidade. Se você se coloca de uma forma que não, eu sou irredutível, e não é no trabalho espiritual, é na vida. Se você se coloca como irredutível, não tem como. Não dá nada certo. Não. Uma das coisas que todo mundo precisa treinar muito é a flexibilização. Uma hora a gente vai estar de uma forma, outra hora a gente vai estar de outra, e a gente vai ter que se adaptar a isso. E se aceitar dessa maneira. A gente se aceita quando está um vento noroeste? Não. Não, né, Vera? Bateu o vento noroeste, a gente não sabe, então. A gente ainda quer ser a menina boazinha. Mas não é. Não é. Não é, não somos. A Solange hoje não veio para dizer, ai, não fala assim. Não é mesmo. Se a gente pudesse, a gente tocava fogo. Não era, Vera? A gente tocava fogo. Sabe? Aí todo mundo fala assim, você é revoltada. Eu não sou, gente. Não me sinto nem tanto revoltada. Né? As pessoas muitas vezes falam, você é uma revoltada? Não sou, só que eu vejo assim, foi me aceitando dessa forma que as coisas ficaram mais leves. Sabe? Enquanto eu quis ser a menina boazinha, não dava certo. Pesa. Você sai enganada, você fica frustrado o tempo inteiro, porque você não é. Você não pode ser uma coisa que você não é. A partir do momento que você é verdade. Vamos embora. Ah, não vou falar. Tá bom, não fala. Tô com bronca. Tá bom. Tá tudo certo. Na verdade, Varita. É assim mesmo.
Vamos nos abraçar que a gente ganha mais. Espiritismo é uma mensagem de amor e libertação. Essa forma doentia de pensar vai trazer mais sofrimento. A verdadeira mensagem espírita é de consolo, estímulo e luz em seu favor e de seu próximo. Aí ela fala assim, que aula de espiritismo, doutora Sandra? Cabeça aberta a sua. Não gosto de misturar os assuntos religiosos com os profissionais. Fico feliz que esses conceitos estejam ajudando você a pensar. Faço isso por conta das descobertas pessoais com as quais você vem demonstrando tanto comprometimento. Os terapeutas conscientes cuidam em trabalhar o componente da espiritualidade e não a religião, embora seja respeitável que troquemos ideias sobre o que possa interessar ao crescimento de nossos pacientes. É muito interessante. A minha primeira psicóloga em Santos foi fazer a escola de aprendizes do Evangelho. Ela foi para a Aliança fazer a escola de aprendizes para ela compreender, porque muitos pacientes chegavam e falavam sobre o espiritismo, como que era aquilo que acontecia, tal, como se sentia, então ela precisava compreender. O psicólogo do Sérgio também foi fazer a mesma coisa, não foi para a Aliança, mas foi pesquisar tudo sobre o espiritismo. Por quê? Porque dentro da psicologia existe esse fator da ligação com Deus. E nós, espíritas, quando vamos ser analisados, né, pelos psicólogos, né, até pelos psiquiatras, eles falam que o lado com Deus, a gente está muito bem. Mas o lado de convivência já não está tão positivo. Então, numa análise geral, eles precisam compreender o que ocorre conosco. E aqueles que não, também depende muito do profissional, mas eles vão buscar para entender o que o espiritismo, a base do espiritismo, eles vão buscar. A gente já teve esses dois profissionais. Como eu tive meu último, que no primeiro psicólogo, quando eu falei assim, houve um desencarne, ele, como? Um desencarne, ele, não compreendi, o que significa? É quando a pessoa falece. Entendi. Aí, a partir daquele momento, eu vi que ele não entendia, então eu comecei a falar se era falecimento, essas coisas. A gente respeita, tá tudo certo. Ele estava na linha dele, estava tudo ok. Então depende muito do profissional, né? Aí ela fala, em verdade, não estou dando aula de espiritismo, diria que estamos falando de nós, à luz dos princípios espíritas e psicológicos. Estou terapeutizando seus conceitos de vida. Ficou claro? Porque tudo que traz a psicologia na Terra é o que a parte psicológica e espiritual quer que a gente tenha. O que é esse auto-amor? Esse autoconhecimento. É trabalhar todas essas carências. O psicólogo também trabalha dessa forma. Para que a gente esteja o quê? Mais feliz conosco. Como que a gente vai ser feliz conosco se a gente não se entende? Se a gente não se buscou? É difícil, né? A gente nem se conhece. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos parando aqui. Muito claro, doutora.